Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E o tema da aula de hoje é influência da cultura europeia no mundo. A cultura europeia ela influencia a cultura de vários outros lugares, inclusive o Brasil, sendo uma das principais fornecedoras de elementos que pertencem à nossa cultura hoje em dia. São várias as influências europeias na nossa cultura, a começar pelo idioma que a gente fala, a língua portuguesa, que tem origem, que é de Portugal. A gente fala português devido aos nossos colonizadores que foram portugueses, Continuando com as influências europeias, observem essas duas imagens. A primeira, vocês já estão vendo que é em Petrolina, que é a catedral da cidade. E a segunda é uma procissão, também aqui em Petrolina, de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Por que eu coloquei essas duas imagens? Primeiro, para falar sobre a religiosidade. A maior parte da população brasileira, ela é católica, ou cristã de modo geral, que tem influência europeia, Não era a religião católica, não era a religião dos indígenas, não era a religião dos africanos, era a religião dos europeus. Então, nós temos esse traço. Também a arquitetura, a própria arquitetura da igreja catedral, ela é inspirada nas construções europeias. Essas duas fotos também são daqui de Petrolina. A primeira, aí do São João, a segunda do Carnaval. E por que eu coloquei essas fotos? Porque elas também são festas de origem europeia. Para quem não sabe, o São João, que a gente tanto ama, e o Carnaval são de origem europeia. Essas outras festividades que não são tão fortes aqui, as fotos não são daqui, Que é Cavalhadas, Bumba Meu Boi e Fandango. Também são festas de origem europeia. E até algumas lendas que muita gente morria de medo quando era criança têm origem europeia, como o lobisomem, a cuca e o bicho-papão. Vocês viram aí vários traços da cultura europeia, várias influências da cultura europeia aqui nas nossas tradições, na nossa arquitetura. Mas por que a cultura europeia influencia tanto em outros locais, a exemplo do Brasil? Porque ao longo da história, os europeus eles foram se expandindo, expandindo fronteiras, indo para outros territórios e nisso eles foram influenciando na moda, na arquitetura, na religião. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Essa expansão ela se deu principalmente com o colonialismo e o imperialismo. O que foi o colonialismo e o que foi o imperialismo? O colonialismo foi quando, durante as expansões marítimas, portugueses e outros países europeus, os europeus saíram em busca de novas terras, Nessas novas terras já existiam nativos, que a gente chama de indígenas, e houve o que? Muitas vezes essa influência da cultura, ela não foi feita de modo assim amigável, através do contato e iam aprendendo elementos, não. Ela foi feita também por imposição. Como assim? Por exemplo, os indígenas eles já tinham sua religião, eles cultuavam a natureza, Eles tinham seus costumes e os europeus acharam que os costumes dos índios eram errados e passaram a impor que eles seguissem os costumes europeus, a exemplo do cristianismo. Mas na frente também nós temos o imperialismo, que é quando a Europa ela vai atrás de novas possessões, novas terras para estar explorando, colocando indústrias, explorando aquela população, que é quando vai haver a divisão da África entre países europeus. Então, quando eles vão invadir esses territórios, para explorar esses territórios também eles vão ter contato com outras pessoas e vão estar também impondo essa cultura europeia. Por isso que a cultura europeia é tão influente no mundo todo. Claro, nem tudo que a gente tem de influência de outros países, a exemplo do continente europeu, é por imposição. Às vezes não, é uma questão de uma moda, você vai seguindo tendências, mas de modo geral, essas influências que nós temos da cultura europeia, ela foi feita de modo impositivo, foi imposta à população que existia aqui.
Nesse momento de colonização do Brasil, né, os europeus, os portugueses, eles queriam, né, impor seus costumes, e aqueles indígenas que não iam se adaptando, eles sofriam castigos, guerras. Existia uma guerra chamada Guerra Justa, que era quem não se convertesse ao cristianismo, quem não obedecesse tudo que os portugueses diziam, né, poderiam ser mortos, por exemplo. Então foi feito de uma forma bem imposta mesmo esses costumes. Nesse momento surgiu a ideia, né, do que era civilizado e do que era selvagem. Como assim? O costume do europeu era o certo, era o bom e era o civilizado, né? Já os costumes dos indígenas eram tidos como algo demoníaco, bizarro e selvagem. Então, a partir daí, né, como eu já falei, os portugueses, né, os europeus, eles vão impondo seus costumes. E a gente tem tantos traços europeus hoje em dia. Significa que na nossa sociedade só tem traços europeus? Não, a gente tem muito traço indígena, a gente tem traço africano, coisas que sobreviveram, né? Como o candomblé, a ubanda, a capoeira de origem africana, muitas questões de origem, a mandioca, por exemplo, de origem indígena, vários alimentos que a gente come de origem indígena e outros traços também. Mas, predominantemente, a gente tem traços europeus devido à nossa colonização. Vou mostrar para vocês 2 trechos de cartas. Na época era muito comum se escrever cartas, né, relatando o que estava acontecendo. 2 cartas escritas por portugueses que falam sobre os índios. E aí vocês vão ver como era que eles viam esses costumes indígenas na época. Esse é um relato de um português, Gabriel Soares de Souza, e eu vou ler para vocês. Para se os tupinambás fazerem bizarros, usam de muitas bestialidades muito estranhas, como é de fazerem depois de homens 3 e 4 buracos nos beiços de baixo, onde metem umas pedras, com grandes pontas para fora, e outros furar os beiços de cima, também com os de baixo. Parecem os demônios, os quais sofrem essas dores por parecerem temerosos a seus contrários. Observe aí como é que ele fala, né, dos costumes. São bizarros, que são bestialidades, que eles fazem para parecer demônios. Então vejam como é que eles enxergavam os indígenas nessa época, né? Observe aí que quando ele fala essas coisas é porque ele acha que aquilo é uma bestialidade. A cultura dele não, a cultura dele é a certa, é a civilizada. Já os índios não, são seres bestas, bizarros. Esse outro relato é muito importante para a gente perceber como era imposta a religião católica. Ele diz: os dias passados fizemos alguns cristãos, ou seja, converteram alguns índios, dos quais depois de alguns dias tornaram a seus costumes. Os índios voltaram, né, a praticar os seus próprios costumes. E querendo o Senhor castigar, está dizendo que Deus castigou os indígenas, foi a mortandade neles tanta que foi coisa de pasmo. Mormente nos filhos e filhas mais pequenas, os quais não parecem ter culpa, mas querendo o Senhor povoar a glória e avisar os que quiserem lá, e que guardem seus mandamentos, andam tão atemorizados que se tiram de seus costumes. Ou seja, ele está dizendo, né, que eles têm que mudar os costumes. Aí mostra como eles tentavam modificar os costumes dos indígenas, né? Ele está relatando que uns tinham virado cristãos, depois voltaram a praticar os mesmos costumes de antes. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.